pela cruz. Aleluia, terminou. Aleluia, Rei eterno. Quantos são gratos pela cruz? Diga isso. Sou grato pela cruz. Mais uma vez. Aleluia, consumado foi. Aleluia, terminou. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. Diga, sou grato pela cruz. Sou grato pela cruz. Levante as suas mãos e diga, sou grato pela cruz. Sou grato pela. Chamou teu nome, meu olhar está em ti. Me lembrou da cruz, Jesus, Jesus. Me tirou do pó, das profundezas me livrou. Seu nome tem poder, Jesus, Jesus. Vive em mim, estás, nada mais importa. Eu sou teu e tu és meu. Guiou meus passos, o caminho me mostrou, esperança e luz. Encontrei em ti, Jesus. Nada mais
Nós somos Deus, 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 Deus. Nós somos Deus. Nós somos Deus. Nós somos Deus. Deus, 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 Deus. Nós somos Deus. Nós somos Deus. Nós somos Deus, Deus, Deus. Oh, toma os nossos corações nesta manhã. Toma os nossos corações neste lugar. Nós somos Deus, nós somos Deus. O Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos lavou, nos redimiu, nos deu uma nova vida, nos deu esperança, nos deu paz. Hoje nós somos Deus. Te escolhemos, Deus. Te escolhemos, Deus. Te escolhemos, Deus. Levante as suas mãos. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Você pode sentir a presença de Deus neste lugar. Passeia neste lugar, Espírito Santo de Deus. Nós viemos a este lugar nesta manhã porque queremos mais. Queremos mais, Deus. Queremos mais, queremos mais. Viemos a este lugar porque amamos o Senhor. Rasgamos os nossos corações, as nossas vidas na Tua presença. Vem sacudir, vem sacudir. O coração duro, venha quebrar o coração duro. Nesta manhã, venha abrasar os corações. Venha trazer uma palavra, Deus, aos nossos corações. Precisamos de Ti. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que um líder não pode cometer. Em Juízes capítulo 13, versos 24 e 25. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Verso 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Capítulo 16, verso de número 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia. E é um perigo quando a gente perde a unção e é o último a saber. É um perigo quando a gente perde a graça e é o último a saber. E ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Alguém disse assim: olha, o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende
com os erros dos outros. E esta é uma das razões porque Deus organizou através do Espírito a Bíblia sem excluir os bastidores e os erros dos heróis da fé, para que a gente empreste pedagogicamente esses erros para aprender. Sansão foi juiz em um tempo onde se dizia que o governo era teocrático. Uma época em que o povo não levava Deus muito a sério, e por causa disso havia uma anarquia quase que generalizada em Israel. Não se sabe o tempo exato dos juízes. Calcula-se, talvez, quem sabe, 410 anos. Foi um tempo em que a nação dos hebreus não teve um desenvolvimento como deveria. Na verdade, ela tornou-se grande de fato quando organizada em reino nos dias de Samuel e de Davi. Sansão, ele julgou Israel como juiz por 20 anos. Sansão é o tipo do homem, do líder, que tinha tudo para dar certo. Sansão tinha tudo para dar certo. Por exemplo, o nascimento dele foi extraordinário. Foi precedido pela mensagem de um anjo. O nascimento dele foi o resultado de um milagre, porque sua mãe era estéril. Já no ventre da mãe foi consagrado ao Senhor. Seus pais eram pessoas piedosas e que levavam Deus muito a sério. Sansão cresceu em um lar onde Deus era adorado. Ele cresceu sabendo qual seria a missão e o propósito da sua vida. Ele começou sua liderança debaixo da unção do Espírito Santo. E a pergunta que fica é: a partir dos erros de Sansão, ou a partir da vida de Sansão, quais são os 5 erros que nós não podemos cometer? Primeiro, pensar que um bom começo é a garantia de um final feliz. Eu vou repetir isso. Pensar que um bom começo é a garantia de um final feliz. Sansão começou bem, até porque o seu nome significa pequeno sol ou ensolarado. Ele começou brilhantemente, mas ele terminou cego, preso e servindo de palhaço no território do inimigo. Como Sansão terminou? Ele terminou usando a própria unção para se matar. Eu vou repetir. Ele começou bem, mas terminou usando a própria unção, parece um paradoxo, para se matar. Segundo erro, Sansão errou quando escolheu andar sozinho. Ele não levou a sério Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Ele não levou a sério Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao 12. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, em caindo, não haverá quem o levante. E diz que o cordão de 3 dobras, será que não aponta para a Trindade? Nem Deus, sendo soberano e eterno, aceitou viver solitariamente. Por isso que a Trindade é a comunhão entre 3 amigos: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Não é bom que o homem esteja só. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Em nenhum momento nós vemos Sansão acompanhado de amigos. Em nenhum momento. Nem mesmo seus pais aparecem próximos dele. Escreva isso. Na ausência de outro, até mesmo o melhor que você tem pode te levar à loucura. Na ausência do outro, até mesmo o melhor que você tem pode te levar à loucura. O ministério é uma ocupação muito perigosa, principalmente para líderes solitários. O ministério é uma ocupação muito perigosa, principalmente para líderes solitários. Sansão não tinha um amigo mentor, como Moisés tinha Jétro. Sansão não tinha um amigo profeta, como Davi tinha Natã. Todos nós precisamos de amigos que nos confrontam a partir da verdade, ainda que isso doa. O que faz com que um líder se torne solitário? A perda da simplicidade. Amados, eu tenho insistido nisso. Me impressiona quando eu leio a história de Jesus, porque ele nasce em uma manjedoura. Simplicidade. E ele lava os pés dos discípulos, fechando o seu ministério aqui. E quando ele termina, ele diz assim: não é maior o servo do que o seu Senhor. E assim como eu vos fiz, façais vós também. A simplicidade foi a grande marca do ministério de Jesus. Por isso, eu tenho dificuldade para lidar com alguns líderes que pensam ser maiores do que Jesus. Esses dias, um irmão com uma deficiência na perna me disse, lá em Fortaleza: desejei muito ir buscar o senhor no aeroporto, só que o meu carro é um Uno sem ar-condicionado. Eu perguntei: por que o senhor não foi? E aí eu disse: da próxima vez, se por acaso você tiver ainda o seu Uno sem ar-condicionado, eu gostaria que você fosse me buscar no aeroporto. Sabe, amados, todo homem de Deus é simples, e se não for simples, não é homem de Deus. Todo homem de Deus é simples, e se não for simples, não é homem de Deus. Excesso de autoconfiança, achar que não precisa do outro, dá para ir sozinho. O mau humor crônico. Nada contamina mais do que caminhar com gente que é um pote de toxina emocional. A ingratidão. Nunca aceite viver isoladamente. Dá para você dar assim, uma batidinha no ombro de um querido e falar assim: ó, não aceite viver isoladamente, solitariamente. Não aceite se isolar. Não aceite se isolar. Não aceite se isolar. Eu estava vendo uma propaganda de um trabalho que o Carlito Paz vai fazer lá em São José dos Campos, e eu vi assim vários amigos das mais diversas igrejas e com linhas diferentes na sua forma de pensar, teológica, quem sabe, mas nada que comprometa a essência da nossa salvação, e eu achei isso maravilhoso. Eu achei isso maravilhoso. Juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe. Qual é o terceiro erro que um líder não pode cometer? Então, o primeiro erro: não pense que um bom começo é a garantia de um final feliz. Segundo erro:
não escolha andar sozinho. Terceiro erro, Sansão não tinha o hábito de prestar contas. Sansão não tinha o hábito de prestar contas. Não tinha. Leia o livro de Daniel e perceba o quanto aquele homem era íntegro. E sabe qual era o muro de proteção da sua integridade? Prestação de contas. Ele prestava contas para Misael, ele prestava contas para Ananias, ele prestava contas para Azarias. Prestar contas é um dos sinais de um ministério sadio. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. E quais são as virtudes, as qualidades de quem presta contas? 4. Vulnerabilidade, se deixa conhecer. Vivacidade, aberto para aprender. Disponibilidade e honestidade. Prestar contas é responder às perguntas difíceis sobre os seus atos. Prestar contas é responder às perguntas difíceis sobre os seus atos, sem estresse. A prestação de contas é uma barreira de proteção em torno do caráter do líder. Você presta contas? Será que eu estou prestando contas? Será que eu levo a sério prestação de contas? 4º erro. Sansão perdeu a capacidade de aprender. Por quê? Ele era centrado em si mesmo. Era primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois vem eu de novo. Mostre-me para mim, na história de Sansão, um momento em que ele reconhece que as suas vitórias vêm de Deus. Não tem. Leia a biografia, procure Sansão orando. Não tem. Ou buscando uma orientação de Deus. Não tem. Ele não aprendeu com os pais, porque os pais eram piedosos. Ele não aprendeu com os erros dos outros. Ele não aprendeu com os próprios erros. Pessoas que não se deixam ensinar terminam derrotadas. Sabe, queridos, tem um pastor de uma grande igreja em Brasília, muito meu amigo. Toda vez que eu vou lá, quando eu termino de pregar, que vou no gabinete tomar um café com ele, ele diz assim para mim: Josué, o que você viu aqui na minha igreja que eu posso melhorar? O que você acha que eu posso melhorar na minha liderança? Eu acho maravilhoso quando eu vejo um cara que já alcançou um nível de respeitabilidade que a gente tem que bater continência para ele, e ele fica te perguntando porque quer aprender com você. Eu admiro, por exemplo, Paulo Manzoni. Eu admiro, por exemplo, pastor Abe Uber. Eu admiro o pastor Carlos Alberto Bezerra, que me liga para pedir um esboço de uma mensagem que ele me ouviu pregar. Ele tem quase o que eu tenho de idade, ele tem de ministério. Eu fico impressionado quando eu vejo um homem que já alcançou quase tudo no ministério, mas ele continua faminto por aprender. Uma pessoa incapaz de aprender está quase sempre longe de Deus e seus liderados. Eu particularmente, não me sinto bem quando eu vou ministrar em uma igreja
e o pastor que me convidou não participa da reunião. Eu não me sinto bem. Sempre que eu levo alguém para ministrar na minha igreja, eu faço questão de sentar na primeira fileira com meu iPad aberto, marcando tudo. Marcando. Eu fico preocupado. Eu me lembro que um grande consultor foi convidado por uma empresa no Japão para dar uma palestra. E o dono da empresa introduziu o grande consultor palestrante para falar para os seus diretores, gerentes, supervisores, e ele disse: vocês me dão licença que eu vou ter que me ausentar. Quando ele estava saindo, o consultor tomou a palavra e disse: se não é importante para o senhor, não é importante para os outros, eu me nego a dar a palestra. Até porque nós somos referenciais. Até porque o rebanho está acompanhando os meus movimentos. Até porque o rebanho está se inspirando em mim ou se decepcionando comigo. Por que é importante para o rebanho, mas não é importante para o pastor? Não há um momento na vida de Sansão que você percebe nele interesse de aprender, por isso ele não vai melhorando, ele só vai piorando. Líderes que terminam bem mantêm um coração ensinável. Eu vou repetir isso: líderes que terminam bem mantêm um coração ensinável. Eu vou repetir de novo: líderes que terminam bem têm um coração ensinável. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Não foi por acaso que Paulo, treinando Timóteo, que lá na frente ficaria no seu lugar, ele dizia assim, olha, 1 Timóteo 4,12, torna-te padrão dos fiéis, seja o que tem mais fome de aprender em relação aos outros. Aplica-te à leitura. Aplica-te à leitura, exortação e ensino. 1 Timóteo 4,13. Aplica-te à leitura. Pastor Rogério é pastor que eu discipulo na nossa igreja. Pastor Salomão, eu discipulo na nossa igreja. E outros. Eu tenho insistido com eles para desenvolverem o hábito da leitura. Porque quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Quem não lê não aprende, quem não aprende não cresce, quem não cresce se torna escravo da sua própria pequenez, insignificância, mediocridade e burrice. Quem não lê fala mal. Quem não lê escreve mal. Quem não lê, enxerga mal. Eu tenho insistido em algumas questões. Por exemplo, o que eu ensino para todos os meus discípulos? Não leia nada pela manhã antes da Bíblia. Não leia nada pela manhã antes da Bíblia. Por quê? Porque a primeira voz que nós precisamos ouvir assim que acordamos é a voz do nosso Senhor. Eu, minha esposa e meus filhos e os nossos discípulos, nós temos esse hábito que levamos a sério. Nós não lemos nada pela manhã, Facebook, Instagram, WhatsApp, Veja, isto é, Folha, nada antes da Bíblia. A minha primeira leitura pela manhã, no mínimo 3 capítulos, tem que ser a Bíblia. Eu tenho dito aos nossos discípulos, não saia do seu quarto sem orar, porque a primeira pessoa com a qual você tem que conversar pela manhã é o seu Senhor. E terceiro, eu tenho dito o seguinte, viva de tal forma que quem chegar perto de você saia melhor. Tem que sair melhor, não pode sair pior. Tem que sair
melhor. Aplica-te à leitura. Eu tenho uma disciplina esse ano, principalmente, estou levando muito a sério, de ler no mínimo 2 livros por mês de 500 páginas, no mínimo. Como é que você vai ensinar se você não está aprendendo o suficiente para que o seu ensino tenha conteúdo satisfatório? Você carrega livros na tua bolsa? Você tem livros no banheiro da sua casa? Porque o banheiro é um lugar muito legal para ler. É o lugar da solidão mais absoluta, onde você esvazia a barriga e enche a cabeça de coisas boas. Tem que deixar livros no banheiro. Eu tenho um ponto na minha filosofia de vida: ocupe-se enquanto espera. Ocupe-se enquanto espera. Todo tempo é muito precioso para ser desperdiçado. Alguém me perguntou outro dia: como é que você consegue? Você viaja para ministrar, você dirige uma de editora, um ministério, uma igreja, televisão, eu tenho um programa em 92 rádios no Brasil. Como é que você consegue? Eu disse: eu não perco tempo. Eu não desperdiço o meu tempo. Eu não jogo o meu tempo fora. Por que a mãe de John Wesley conseguia orar 2 horas por dia? Ela tinha mais de 10 filhos e ela orava 1 hora por dia para cada filho. Então, cada dia ela pegava um para orar 1 hora e ensinou os filhos a lerem, e ainda contribuiu muito para a organização da igreja metodista, porque o pai do metodismo não é Wesley. Na verdade, a mãe do metodismo é a mãe de John Wesley. Por quê? Metodismo, porque ela era metódica. Ela planejava. E quando o líder pensa de forma antecipada, planejando, ele consegue orar, ouvir uma mensagem através de DVD, através de uma gravação, de um CD, ele consegue ler o livro, ele consegue discipular, entende? Mas tem que planejar, Aplica-te à leitura. Quantos livros você já leu esse ano? Quanto da Bíblia você já leu esse ano? Quantos livros você está lendo em relação à sua vocação, seu chamado, sua visão? Quantos livros? Maius insistia em dizer: a visão não só lidera o líder, mas o disciplina em relação ao que ele vê, em relação ao que ele lê, inclusive em relação ao que ele come. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. 5º e último erro: Sansão não enfrentou as fraquezas do seu caráter. Alguém disse: os liderados não esperam perfeição de nós, eles esperam coerência e progresso. Sabe qual é a frase mais triste que eu ouço às vezes em quando? Porque eu em função do meu ministério, eu ando pelas igrejas do Brasil e recentemente passei por algumas igrejas interessantes na Europa e também no Canadá, nos Estados Unidos, lá no Japão. Sabe o que eu ouço muitas vezes nas minhas viagens, sentando com algumas pessoas? A frase mais triste: eu não confio no meu pastor. Isso dói na alma. Eu não confio no meu pastor. John Maxwell diz que a lei da base sólida é a confiança. E confiança se constrói com competência, coerência e caráter. E confiança se constrói com competência, coerência
Ou seja, não pode haver contradição entre o que eu ministro aqui e o que eu vivo ali. Não pode haver contradição entre o que eu falo aqui e pratico na minha casa. Confiança se constrói com competência, coerência e caráter. O caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento. Sabe, queridos, eu tenho visto muita gente habilidosa na comunicação. Falta credibilidade. Eu tenho visto muitos pastores carismáticos, quando eles falam, é interessante, legal, maravilhoso, mas é bom você não conhecê-lo nos bastidores, porque você vai se escandalizar. A fibra moral desta nação será curada quando a igreja tiver mais caráter do que carisma. Por exemplo, o Gui é discípulo do seu pai, e o pastor Edson Rebustini tem uma história em São Paulo. A vida dele fala mais alto do que suas pregações. Como prova disso, que ele é o presidente do conselho. Agora tem muita gente cantando com as cordas vocais, mas não cantam com a vida. Eu conheço cantor que passou por um congresso e deixou uma garota grávida, casado. Mas conheço também pregador que foi pregar em uma igreja em Minas e levou como prostituta. O talento de Sansão, o caráter de Sansão, não suportou o peso do seu talento. Uma liderança que não se sustenta no alicerce da integridade não permanece. Entrará em colapso, e geralmente mais cedo do que se imagina, disse John Adair. Por isso, Paulo, preparando Timóteo, ele insistia, deixou escrito: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo. Qual é a pessoa que melhor precisa ser liderada em relação aos outros? Eu mesmo. Antes de ser um grande líder em casa, eu preciso ser um grande líder de mim mesmo. Antes de ser um grande líder na congregação, eu preciso ser um grande líder de mim mesmo. Porque quem não lidera a si mesmo não está pronto para liderar ninguém. Sansão não tinha domínio da sua sensualidade. Qual era o fraco de Sansão? Viu em Timar uma das filhas dos filisteus, desejou possuí-la. Juízes 14:1. Em Gaza viu uma prostituta e coabitou com ela. Juízes 16:1. E eu estou falando de um homem de Deus. Depois de arrancar as portas de Gaza, se afeiçoou e se apaixonou por Dalila. Juízes 16, 3 e 4. O ponto fraco de Sansão era mulheres proibidas. Qual é o seu ponto fraco? O ponto fraco de Abraão era a mentira. Pai da fé. O ponto fraco de Judas era o dinheiro. O ponto fraco de Pedro era o seu temperamento.
Todos nós temos pontos fracos. Eu não estou falando a ninguém que é uma obra acabada. Todos nós aqui somos obras inacabadas. Deus está trabalhando em nós ainda. O problema, gente, não é o ponto fraco. O problema é como você lida com o seu ponto fraco. O problema não é uma vulnerabilidade de caráter, é a forma como você lida com isso. Ou seja, Sansão não teve a coragem de encarar sua fraqueza. Abe Uber diz uma frase que eu gosto muito. Confesse uma fraqueza para não ter que confessar um fracasso. Confesse uma tentação para não ter que confessar um pecado. De repente, o seu, o meu, o nosso ponto fraco pode ser o de Sansão. Mas aí, o segredo é como nós estamos enfrentando nossa fraqueza. E como Paulo enfrentava a sua fraqueza? Paulo tinha um fraco. Leia Romanos e percebe como ele tem um problema. Mas sabe o que ele faz? Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu mantenho esse meu ponto fraco crucificado do outro lado da cruz. Eu subjugo a mim mesmo, para que pregando aos outros, eu não seja reprovado. Eis a razão porque ele diz para Timóteo: Timóteo, cuide de todos, mas em primeiro lugar, tem cuidado de você mesmo. Cuide de todos os presbíteros que você ordenar, mas primeiro cuide de você mesmo. Sansão fez uso da mentira para preservar a si mesmo, brincando com o sagrado. Irmãos, escutem aqui, por favor. Eu trabalho com casais. Toda vez que eu estou numa sala terapêutica e que uma mulher ou um homem abre o coração para mim, eu sempre digo para mim mesmo: estou pisando em terra santa. Eu não posso brincar com isso. Vocês já imaginaram histórias que eu já ouvi de pastor que se aproveitou da vulnerabilidade de uma mulher e, em vez de ser agente de cura, foi para a cama com ela? Isso é profanar o sagrado. Isso é brincar com o santo. Isso é não ter consciência que em alguns lugares aonde a gente entra, a gente tem que tirar as sandálias dos pés, porque a terra é santa. Eu não brinco com isso. Sansão mentiu para preservar a si mesmo, ele brincou com o sagrado. Talento é um dom, caráter é uma escolha. Talento é um dom. Caráter é uma escolha. E qual a diferença entre reputação e caráter? Reputação é aquilo que as pessoas acham que eu sou. Porque é fácil representar no púlpito. Irmãos, o melhor lugar para se esconder é no púlpito. O melhor lugar para se esconder é na igreja. Porque na igreja, a gente passa um verniz religioso, a gente aprende algumas coreografias de culto, a gente aprende a linguagem igrejeira,
passa. Reputação, muitas vezes, engana muita gente. É o que as pessoas pensam que eu sou a partir daquilo que em mim elas veem. Caráter é o que Deus sabe que eu sou. Caráter é o que você é quando ninguém está te observando. Caráter é o que você é quando você entra em casa e tira a farda. Caráter é o que você é quando você chega em casa e tira o paletó e a gravata. Caráter é o que você é quando você está na intimidade com a sua esposa. Caráter é o que você é diante dos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo e que penetra o impenetrável. Isso é o que você é e o que eu sou. E não dá para enganar. Um dia, Isaac perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Pai cego e meio surdo? Disse Esaú. Enganou o pai e roubou a bênção. 20 anos depois, Deus marca um encontro com o mesmo Jacó. E agora não é o pai cego e meio surdo que pergunta. Agora é Deus. Qual é o teu nome? Engana que eu quero ver. Qual é o teu nome? Qual é o nome do teu caráter? Quem você é, de verdade? A coerência entre o que você é na igreja, em casa. A coerência entre o que você prega e os seus negócios. A coerência entre o que você prega e quando você está diante de uma tela de computador, de um tablet, de um celular. Como nós revelamos o nosso caráter. A forma como lidamos com o dinheiro que não é nosso. Irmãos, eu sou pastor de igreja e eu administro oferta. Oferta deveria queimar na mão de qualquer homem de Deus que leva Deus a sério. Dói na minha alma quando eu ouço num restaurante: come, pega, leva, é a igreja que vai pagar mesmo. Só que essa é a igreja que vai pagar? São dízimos de gente que ganha um salário mínimo e que sacrificialmente coloca no gasofilácio. Você está pisando em terra santa. Você está brincando com o sagrado. A maneira como administramos o nosso dinheiro revela muito do nosso caráter. A maneira como lidamos com o sexo oposto. Me impressiona que quando aquela mulher quis construir um quarto para o profeta Eliseu em sua casa, irmãos, olha aqui, ó, olha aqui. Para minha mulher falar comigo para botar outro homem dentro da minha casa, esse cara tem que ser muito santo. Vou repetir, para minha mulher pedir para eu construir um quarto para hospedar um homem, o cara tem que ser muito santo. Tem que ser muito santo. Como é que as mulheres da igreja estão nos vendo? Como é que as meninas da igreja estão nos vendo?
Como é que as esposas dos nossos pastores auxiliares estão nos vendo? Como é que as adolescentes da igreja estão nos vendo? Já pensou uma jovem falar assim: eu não confio no meu pastor? Já pensou, gente? Como é que eu tenho lidado com as mulheres na igreja e por onde eu passo? Como é que eu tenho lidado? Eu recebi um pregador na minha igreja que deu um abraço na minha esposa e disse uma bobagem para ela no ouvido. Eu tive que mandar o cara embora. Gente, onde é que nós vamos parar? Onde é que a gente vai parar, gente? A mulher disse para o marido: esse homem que passa sempre por aqui e come carneiro, toma suco de tâmara, fica conosco, é um santo homem de Deus. Eu vejo Deus na vida dele. A maneira como a gente cumprimenta as irmãs da igreja, a maneira como a gente olha para as irmãs da igreja, a maneira como a gente se comporta no gabinete ao atender irmãs na igreja, revela muito do nosso caráter. A maneira como respondemos às provocações em momentos de tensão. Eu já ouvi cada história, pastor Rebucini, que eu não me desviei porque eu estou firmado na rocha. Eu fui pregar em uma igreja no Nordeste, e o pastor disse assim para mim: Josué, um dia eu estou em casa, se relacionando sexualmente com a minha esposa, e entrou um bandido. E entrou um bandido na minha casa, e ele nos viu nu. Eu parti para cima dele. Diz que ele colocou uma cueca, partiu para cima do bandido, e ele pegou o bandido. Ele bateu no bandido. Ele cegou o cara, estourou os 2 olhos do cara. E ele disse que se a polícia não chegasse, tinha matado o cara. E ele contou isso para mim, demonstrando entender que ele estava certíssimo, que ele é o cara. Eu não entendi nada. Disse um pastor de cueca na rua, agredindo uma pessoa, quase assassinando-a, o deixou cego. Não entendi nada. Eu fiquei pensando: que evangelho é esse? Que Bíblia ele está lendo? O que Jesus faria no lugar dele? Essa é a minha pergunta. A maneira como eu respondo às provocações em momentos de tensão revela quem eu sou. A forma como eu falo das pessoas revela muito do meu caráter. Queridos, eu tenho um propósito. Eu fiz isso desde que eu ouvi o pastor Dag Music. Dag Music. Não falar mal da vida de ninguém. Esses dias eu fui pregar numa igreja no sul do país. Não vou falar nem o lugar para não entregar o santo. Eu conversei com o pastor há algum tempo. E eu tentando me desviar de conversas que não me interessam, ele insistindo. O pouco tempo que eu fiquei com ele, ele me demonstrou ser um homem com uma fraqueza de caráter, falando mal de todo mundo. Ninguém presta para o cara.
senhor achou de fulano de tal, que deu uma volta por cima, foi restaurado, está na igreja? Vai cair de novo. Quê? Não, vai cair de novo. E o que o senhor acha do pastor fulano de tal? Detonou. E o que o senhor acha? Eu disse, esse homem está doente. Esse homem precisa de cura. Esse homem não pode estar no púlpito. Homens de Deus não emprestam a boca para o diabo para difamar o outro. Se vocês me entendem, digam amém. Irmãos, quem chegar perto de mim tem que sair melhor, não pode sair pior. Eu conheci a história de um homem que não falava mal de ninguém, pelo contrário, ele via qualidade em todo mundo, em todo mundo. Aí alguém, para provocá-lo, perguntou assim, já que você não fala mal de ninguém, não vê defeito em ninguém, e o diabo? Falou, rapazinho trabalhador. O cara conseguiu encontrar virtude no capeta. Por que a gente muitas vezes tem dificuldade de ver o nosso defeito no outro? Você já viu o gordo falando do outro que come bastante? Por que a gente tem dificuldade de ver no outro o nosso próprio defeito? Outro dia eu li uma frase em algum lugar. Não fale do pecado do seu irmão só porque ele peca diferente de você. Outro dia alguém disse, não fale do teu irmão que errou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus essa noite. Outro dia eu ouvi falar de um pastor de muita oração, que na oração ele estava falando de alguns irmãos, na oração. Orando e falando, Deus, o Espírito Santo gritou com ele, para! Você está fazendo o papel do diabo na minha presença. Como têm sido suas conversas nos bastidores do ministério? Como têm sido suas conversas nos almoços, nos jantares e nos cafés com os outros companheiros? Como têm sido suas conversas dentro da sua própria casa? Sabe por que alguns filhos de pastores odeiam o ministério? Porque os pastores denigram o ministério dentro da própria casa. Na minha casa, a noiva do cordeiro tem que ser exaltada. Na minha casa, o ministério tem que ser visto como chamada nobre. Os meus filhos têm que ser apaixonados pelo ministério. O meu ministério e a igreja tem que inspirar os meus filhos a querer servir a Deus melhor e ser pastor amanhã. É proibido falar mal da igreja em casa. É proibido falar mal de pastor na minha casa. A gente tem que aprender a ser canal de Deus e gente que inspira. Diga para alguns irmãos próximos aí, inspira aí, meu irmão. Me inspira aí, meu irmão. Me inspira aí, meu irmão. Me inspira com a sua vida de oração, com a sua fé, com a sua integridade, com o seu ministério, com o seu serviço, com o seu casamento, com a sua família. Se vocês me entendem, digam amém. Me inspira, irmão. A maneira como nos comportamos na hora da tentação. E aqui todos nós somos tentados. Esses dias eu fui tentado a omitir uma verdade. Mas logo eu lembrei dessa palavra. Eu não sou terra da terra, eu sou sal da terra. Eu não sou mundo do mundo, eu sou luz do mundo. Então eu tenho que falar a verdade. A maneira como nós nos comportamos diante da tentação é revelador. Outro dia alguém
me perguntou: pastor, onde é que nasce um corrupto? Lá em Brasília? Eu disse: não. O corrupto nasce na casa onde o filho vê o pai subornando o guarda no trânsito. O corrupto nasce na casa onde os filhos veem o pai mentindo. Diga que eu não estou, pô. O corrupto nasce na casa onde os filhos veem o pai comprando um relógio pirata, Rolex pirata, bolsa Louis Vuitton pirata, tênis pirata. Um dia um obreiro veio me vender um equipamento. Ó, pastor, se o senhor ligar esse equipamento aqui na sua casa, o senhor vai ter todos os sinais das televisões fechadas de graça. Eu disse: então, irmão, isso é crime. E você tem coragem de me propor algo imoral? Escreva num papel e cole na sua geladeira: o que não pode ser contado não deve ser feito. O que não pode ser compartilhado, contado, não deve ser feito, porque a verdade não tem medo da luz. Ela é filha do tempo. Antes de terminar, me permita abrir aqui 2 minutinhos só para falar daquele material ali. Alguém pode me ajudar aqui? Esse material aqui. Eu estou lançando alguns materiais que eu gostaria que vocês conhecessem. Eu estou lançando um livro que é o resultado de 30 anos de vida de casal. Não formamos um casal perfeito, mas somos felizes. E eu escrevi um livro com base na minha experiência de 30 anos, 104 erros que um casal não pode cometer. E quem não compra comete 105 erros. Então eu acho que seria interessante você adquirir. Olha, são 360 páginas, e nós contamos aqui com a cooperação do Dr. Valdir Arévola, que é um médico muito conceituado aqui em São Paulo, e você pode usar para aconselhamento. Eu discuto de forma equilibrada a questão do divórcio, eu discuto tantas outras questões importantes aqui. Casei com a pessoa errada, o que faço agora? Entendeu? Ora, prepara e leva, Senhor. Não, já é brincadeira, certo? Outro dia uma irmã me perguntou: pastor, é certo a esposa ungir a cueca do marido para ver se ele melhora? Eu disse: irmã, seu marido está assim, meu Deus, vamos orar por ele, não é? São vários assuntos interessantes aqui que eu falo nesse livro, e no final tem um teste para os casais, tem um teste. Então, se você desejar adquirir, eu acho que vai ser bem legal. Aprenda a pregar. Amados, eu gosto muito de comunicação. Eu paro para ouvir uma pessoa que fala bem, se conecta quando fala. Eu gosto muito. E então eu escrevi isso aqui pensando em ajudar algumas pessoas a partir daquilo que eu já aprendi. Tá? Aprenda a pregar. Eu falo sobre chamado, unção, conhecimento, memória, habilidade, inspiração, criatividade. Eu ouvi falar de um pregador que toda vez que pregava, o pessoal dormia. Ele filmou a mensagem, foi assistir, ele dormiu também. Então ele precisava melhorar bastante, não é? Então esse livro aqui vai ajudar você nesse sentido. 37 qualidades do líder que ninguém esquece. Tem um assunto que eu trato aqui bem legal. O sucesso ou o fracasso de um homem tem tudo a ver na forma como ele administra o seu tempo. O sucesso ou o fracasso de um homem tem tudo a ver também com a forma como ele administra o seu tempo. Eu falo aqui quando o caráter não suporta o peso do talento. Eu falo sobre oração. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. É muito legal esse livro, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. O Hernani Dias Lopes é um parceiro que trabalha comigo em vários eventos no ano. É um irmão, é um dos pregadores, na minha opinião, é o melhor pregador expositivo que eu conheço. O melhor.
E ele tem uma forma de escrever que eu me identifico muito. Ele simplifica o complicado. E ele tem uma série, não é? Que é de livros da Bíblia comentados. Ele já comentou quase todos os livros da Bíblia. E eu tenho quase todos, só não tenho os mais recentes. Se você puder adquirir, é uma fonte de pesquisa. É uma fonte de pesquisa. Vale a pena, vale a pena. São vários livros da Bíblia que ele já comentou. Nós temos uma mensagem aqui, o pastor, sua família e seus desafios. Eu falo sobre Samuel e Eli, e é muito séria essa palavra. Eu ministrei para 4.000 pastores, é muito séria essa palavra, muito séria mesmo. Se você puder adquirir, essa mensagem eu ministrei lá na Slavec, o ano retrasado, resgatando a paternidade integral, foi assim muito legal. Curando a ferida paterna também é muito interessante. E nós temos um kit de 6 DVDs para os líderes. Líder, visão, educabilidade e relacionamento. Todos que assistem as minhas mensagens para a liderança dizem que essa é uma das melhores. O perigo de quebrar o princípio de autoridade. Irmãos, como nós estamos vendo hoje esse espírito de rebelião ganhar corpo dentro da igreja? Eu tenho pregado muito uma palavra sobre minha casa, lugar de transformação. E eu insisto naquela parte onde diz assim, Jesus disse assim, enchei, levai, tirai e levai. Enchei, levai e tirai. Eu vou até lançar esse livrinho porque é muito legal. Eu mostro 6 talhas que a gente precisa encher, se é que nós desejamos que a nossa casa seja lugar de transformação. E uma das talhas que eu coloco é a talha da obediência. Por quê? Porque Jesus disse, enchei, tirai e levai. Não houve questionamento. Não houve questionamento. Você não encontra no texto ninguém questionando. Diz que eles encheram, diz que eles tiraram, diz que eles levaram. E o que aconteceu? A água foi transformada em vinho. Amados, não há transformação na rebelião. O que há na rebelião é deformação. Vejam, quem era Satanás antes de se rebelar? Anjo de luz, querubim ungido, que habitava em luz inacessível, que andava sobre pedras afogueadas, que regia o coral angelical, que assistia diante de Deus, antes da rebelião. Agora, quem ele se tornou depois da rebelião? Príncipe das trevas, Beuzebu, antiga serpente, aquele que pede para Jesus, em deixando aquele corpo do gadareno, entrar em porcos, ou seja, ele tem tudo a ver com sujeira, nojento, asqueroso. Preste atenção. A rebelião deforma. Não há transformação na rebelião. Agora preste atenção. Na submissão há transformação. Paulo diz: Jesus se despiu da sua glória, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou. A exaltação está na submissão. Então, se você puder adquirir esse DVD sobre o período de quebrar o princípio de autoridade e passar até na sua igreja, vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante. São 6 DVDs que vocês podem adquirir lá para líderes, tá? E tem um desconto especial para quem comprar hoje, pode pagar em várias vezes lá no cartão de crédito. Diga para a pessoa ao lado, invista mais na sua mente do que na sua barriga, irmão. Invista mais na sua. Eu termino dizendo o seguinte: a forma como tratamos a esposa e os filhos revela muito do nosso caráter. A forma como nós tratamos a esposa e os filhos revela muito do nosso caráter. Irmãos,
Há um texto na Bíblia que diz assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu pergunto, se Deus for contra nós, quem será por nós? Eu tenho uma filha casada. E um dia, uma irmã me disse assim, pastor, meu marido escarrou no meu rosto na hora de uma briga. Ele escarrou no meu rosto. Quem tem filha aqui? Levante a mão. Quem tem filha? Levante a mão. Se você soubesse que o seu genro, pastor Flávio, escarrou no rosto da sua filha, o que você faria com ele? Outro dia eu fiz essa pergunta para alguns homens, sabe o que um respondeu? Eu quebrava ele no pau. O outro disse, eu dava um tiro na cara dele. Então eu faço uma outra pergunta. Se Deus tratasse você como você vem tratando a filha dele, que tratamento você mereceria hoje? Será que Deus quebraria a sua cara? Minha filha é casada com o Felipe. Faz sentido o Felipe bater na minha filha e depois me pedir meu carro emprestado? Faz sentido o Felipe bater na minha filha e depois pedir dinheiro emprestado? Faz sentido o Felipe bater na minha filha e depois querer almoçar comigo no porcão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, porque estamos maltratando sua filha, quem será por nós? Como você está tratando a filha de Deus? Um dia, uma esposa deixou um bilhete romântico para o marido. Se você tratasse os seus amigos como você me trata e trata os nossos filhos, você teria amigo ainda? A maneira como eu lido com as figuras de autoridade revela muito do meu caráter. As falhas de caráter que não recebem correção agem com o tempo como a ferrugem que corrói a base até apodrecer toda a estrutura. Foi assim com Sansão. Amados, um dia, Satanás se apresentou junto com os filhos de Deus, diante de Deus. E Deus perguntou, da onde você vem? Ele disse, de rodear e passear na terra. Aí Deus então perguntou a ele, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto. Temente a Deus e que se desvia do mal. Olhem para cá, amados, eu falo isso com temor e tremor e me incluindo no time. Estamos todos no mesmo barco. Olhem para cá. Olhem para cá. Com muito respeito. Se Deus marcasse uma reunião com o diabo hoje, para falar a nosso respeito, o que Deus teria para falar para o diabo sobre você? O que Deus teria para falar para o diabo sobre mim? Deus disse para o diabo, viu meu servo Jó? Eu ponho minha mão no fogo por ele. Termino contando uma ilustração que eu gosto muito. Um homem estava casado há 50 anos e a esposa estava meio surda. E ele queria terminar a vida ao lado dela, com ela ouvindo bem. Então ele ligou para o otorrino para marcar uma consulta. A secretária atendeu e ele disse, olha, a minha esposa
Nós estamos casados há 50 anos e não sabemos quanto vamos viver ainda, mas eu quero terminar a vida ao lado dela, com ela ouvindo um pouco melhor. Então eu quero marcar uma consulta porque ela está um pouco surda. Então a secretária disse: olha, antes que o senhor venha, já faz um teste aí para ver o nível de surdez dela, assim o senhor já chega com meio caminho andado. O senhor vai ficar assim uma certa distância dela e vai perguntar alguma coisa para ela e vai se aproximando para ver o nível de surdez. Um dia, ele escolheu um dia, ela estava trabalhando na cozinha, na pia e tal, aí ele se afastou assim uns 10 metros e perguntou: querida, o que vai ter de almoço hoje? Ela não respondeu, ele se aproximou: querida, o que vai ter de almoço hoje? Nada. Se aproximou: querida, o que vai ter de almoço hoje? Nada. Aí ele chegou bem pertinho e falou: querida, o que vai ter de almoço hoje? Ela falou: pô, já falei 4 vezes. Você não ouviu? Quem estava surdo? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. É um problema quando a gente pensa que o problema é o outro. Eu sou uma obra que Deus ainda está trabalhando nela. A gente sempre faz apelo para a igreja. Hoje eu vou fazer apelo para o pastor. Quem aqui gostaria de orar comigo aqui na frente, dizendo: Senhor, me ajuda a melhorar? Você quer vir aqui na frente orar comigo? Então venha, nós vamos orar juntos aqui, dizendo: Senhor, não queremos cometer os erros de Sansão. Eu não quero andar sozinho. Eu não quero andar sozinho. Eu estou pronto a enfrentar as fraquezas do meu caráter. Senhor, dá-me um coração ensinável sempre, Senhor. Dá-me um coração ensinável sempre, Senhor. Nos ajuda a melhorar. Nos ajuda a melhorar. Coloque a mão no ombro de um companheiro ao lado. E quando a gente coloca a mão no ombro de um companheiro, a gente está dizendo para ele: estamos no mesmo barco. As suas lutas são as minhas lutas. As suas batalhas são as minhas batalhas. Os teus enfrentamentos são os meus enfrentamentos. Mas as tuas vitórias vão ser as minhas vitórias. O teu triunfo vai ser o meu triunfo. Sherai abadai jui contenai londerebatai vachou de candenas. Espírito Santo de Deus, Espírito de verdade, Espírito de justiça, Espírito de santidade, Espírito de luz, Espírito que esquadrinha o nosso ser e conhece as profundidades do nosso coração. Espírito Santo que consola, que exorta, que orienta e que aplica a verdade da palavra em nós, com o propósito de libertar-nos de nós mesmos. Senhor, nós não queremos ter um fim trágico, nós não queremos errar na caminhada construindo o nosso fracasso final. Nós queremos, a semelhança de Paulo, poder dizer lá na frente: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, e agora espero a coroação. Agora espero a coroação daquele que é justo. Ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a melhorar, livra-nos de nós mesmos, livra-nos do orgulho, da soberba, da petulância, da arrogância. Dá-nos um coração simples, dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração ensinável. Ó Espírito Santo de Deus, que nesta manhã nós sejamos renovados, que nesta manhã as cordas desafinadas do nosso ser sejam afinadas de acordo com o diapasão da tua vontade. Senhor,
Se algum companheiro chegou aqui desanimado, renova suas forças nesta manhã. Renova suas forças nesta manhã. Se algum companheiro chegou aqui decepcionado, cura o coração ferido. Cura o coração ferido. Cura o coração ferido. Senhor, se algum se identificou com algumas verdades ministradas, Tu és o Deus que nos perdoa, Tu és o Deus que nos corrige, Tu és o Deus que nos restaura, Tu és o Deus que nos orienta, Tu és o Deus que quer o melhor das nossas vidas, porque foi o Senhor quem chamou, foi o Senhor que nos enviou, e é o Senhor quem está patrocinando com graça o nosso chamado. Senhor, que todos nós saímos daqui um pouco melhor do que aqui chegamos, e o Teu nome vai ser glorificado. E o Teu nome vai ser glorificado. E o Teu nome vai ser glorificado. No nome de Jesus, Pai.